Neste episódio iremos recuar no tempo, até 1807, e abordar a primeira invasão napoleónica a Portugal. Neste momento, o imperador francês encontrava-se no auge do seu poder, após ter subjugado duas das maiores potências da Europa continental, a Prússia e a Rússia. Agora, com a maior parte da Europa sob o seu domínio, Napoleão focava-se na subjugação do Reino Unido. Contudo, 2 anos depois do início das Guerras Napoleónicas, a 21 de outubro de 1805, ocorre a Batalha de Trafalgar, na qual a frota franco-espanhola é decisivamente derrotada pela frota britânica. Esta batalha foi fundamental, uma vez que determinou a supremacia inglesa nos mares. Napoleão não só perde o controle do Atlântico, como também vê o seu sonho de invadir a Grã-Bretanha tornar-se impossível. Napoleão precisava urgentemente de encontrar um plano que lhe permitisse derrotar os ingleses. Foi então que, a 21 de novembro de 1806, com o Decreto de Berlim, anunciou o bloqueio continental, que ordenava que todos os países europeus fechassem os seus portos aos britânicos, impedindo assim trocas comerciais, com o objetivo derradeiro de isolar economicamente as ilhas britânicas. Para Portugal aderir ao bloqueio, teria de hostilizar o Reino Unido, o que comprometeria a comunicação com os seus domínios ultramarinos, que eram as suas principais fontes de rendimento económico. Por outro lado, não aderir ao bloqueio tornava o país suscetível às ameaças da coligação franco-espanhola. Portugal optou por honrar a sua aliança com os britânicos e, com promessa de auxílio por parte dos mesmos, recusou aderir ao bloqueio. A 27 de outubro de 1807, Napoleão e o ministro espanhol Manuel de Godoy firmam o Tratado de Fontainebleau, que oferecia a passagem segura das forças francesas através do território espanhol até Portugal e também dividia o território português por ambos os signatários. O príncipe regente Dom João, futuro Dom João VI, que substituirá a mãe Dona Maria I devido à instabilidade mental da mesma, procurava não tomar qualquer partido e, portanto, tentava manter a neutralidade. Contudo, enquanto o regente português não decidia, saía de Baiona, em abril de 1807, um exército francês com vista a invadir Portugal, o chamado Primeiro Corpo de Observação de Gironda. Esta força era comandada por um amigo de Napoleão, Jean-Andoc Junot. O reino português encontrava-se instável e incapaz de suportar uma invasão franco-espanhola, pelo que acordou com o Reino Unido transferir a corte para o Brasil. Após uma breve paragem em Salamanca, Junot seguira caminho e entrou em Portugal pela povoação de Segura, na Beira Baixa, a 17 de novembro, chegando a Lisboa apenas horas antes da partida de Dom João. Há quem diga que terá chegado a tempo de ver os navios no horizonte, daí a expressão popular ficar a ver navios. Estabelecido em Lisboa, Junot adotou diversas medidas, ignorando o papel da Junta de Regência. Uma delas foi a formação de um corpo das melhores tropas portuguesas, que ficaria conhecido como a Leal Legião Lusitana. Contava com cerca de 9.000 homens comandados pelo Marquês de Alorna, Dom Pedro Portugal, e onde se incluía o general Gomes Ferreira de Andrade. Esta força seria enviada para fora do país para integrar o exército de Napoleão, noutras campanhas militares. Napoleão ordenara também que Portugal pagasse um tributo de 100 milhões de francos, dinheiro que o país não possuía, pelo que diversas igrejas e outros monumentos foram pilhados e os impostos aumentados. Estas e outras medidas apenas aumentavam o descontentamento da população portuguesa, que rapidamente se tornou hostil para com os invasores. Ocorriam diversas insurreições e organizavam-se forças paramilitares que atacavam guarnições francesas, em coordenação com os ingleses e com o apoio dos espanhóis, que agora se haviam revoltado contra Napoleão. A pouco e pouco, Junot perdia os territórios mais distantes de Lisboa. Posteriormente, seria criada no Porto uma junta provisional do Supremo Governo do Reino, presidida pelo bispo da cidade, Dom António José de Castro. O líder do exército português, e talvez a face maior da rebelião portuguesa, era Bernardino Freire de Andrade, veterano que se encontrava aposentado da sua vida militar, mas que decidiu retomar a posição de oficial-general do exército português em resposta ao crescente descontentamento e revolta da população. A rebelião era forte e organizada no norte do país, região onde também estavam guarnecidas poucas tropas francesas, pelo que Junot enviou o general Louis-Henri Loisson, então estacionado no Forte de Almeida, na Guarda, para marchar para o Porto e esmagar a rebelião. Loisson era um implacável autor de numerosas pilhagens e atos cruéis e violentos, tendo ficado conhecido em Portugal como o Maneta. Após atravessar o Douro a 21 de junho, Loisson e os seus 1.800 soldados são surpreendidos por uma resistência popular, liderada pelo general Francisco Silveira, primeiro conde de Amarante, naquele que ficaria conhecido como Combate de Padrões da Teixeira, e que lhes infligiram baixas significativas e os obrigaram a recuar de volta a Almeida. Junot enfrentava agora uma situação crítica.
As suas forças estavam diminuídas pela partida dos espanhóis que regressaram à Espanha para lutar pela independência do seu país, e também pelos reforços que necessitou de enviar para a Espanha para apoiar as forças francesas na Guerra da Independência Espanhola. Neste contexto, Junot decide concentrar as suas forças na região de Lisboa, deixando apenas algumas guarnições posicionadas em locais estratégicos para controle das vias de comunicação com Espanha e possíveis locais de desembarque. Loisson dirige-se assim para Lisboa e em Santarém juntaria forças com os restantes generais franceses, que também estavam de regresso à capital portuguesa. O Maneta ficaria no comando desta força, que totalizava 4.000 homens, e com a mesma viria a ocupar Leiria, Tomar e Alcobaça, saqueando tudo e massacrando a população que havia retomado estes locais do domínio francês. Em Lisboa, Junot prepara uma operação de repressão sangrenta no Alentejo, que havia sido tomado pelas forças rebeldes locais. E envia então uma força para Beja e outra para Évora, comandada por Loisson. Beja seria o primeiro local de massacre e pilhagem, seguido de Évora, onde Loisson encontrou uma força de 3.000 homens sob o comando do general Francisco de Sousa, Visconde de Peixe. Os defensores inexperientes e mal preparados foram derrotados, a cidade saqueada e a população massacrada, fazendo de Évora um dos locais da história das invasões onde a insurreição e a repressão foram mais brutais. Sir Arthur Wellesley chega à Figueira da Foz no dia 1 de agosto com uma força de 14.000 soldados, onde iniciou o desembarque que duraria 5 dias. As insurreições portuguesas e a partida das forças espanholas tinham deixado Junot fragilizado e sem esperança de reforços, uma vez que decorria no país vizinho a guerra com os espanhóis. Este era, portanto, o momento perfeito para iniciar a campanha em território português. Freire de Andrade chegaria a Coimbra no dia 5 de agosto com uma força de 10.000 soldados e ficaria responsável por apoiar o flanco esquerdo das forças britânicas. Ao reconquistar Leiria, Wellesley terá tentado atrasar as forças portuguesas, uma vez que, embora o seu exército fosse numeroso e determinado, era também maioritariamente composto por voluntários inexperientes e mal preparados, incapazes de enfrentar um exército francês. A este fator inclui-se o desentendimento estratégico entre ambos os generais aliados e a recusa de Freire em abdicar do comando do exército português. Wellesley avançou então em direção a Lisboa, com apenas as melhores unidades militares portuguesas, cerca de 2.500 homens. Informado do desembarque, Junot enviou o general Henri-François de Laborde com 4.000 soldados no dia 6 de agosto com a missão de observar e, se possível, impedir o avanço do inimigo. Em consequência, após uma pequena escaramuça em Briúlos, travou-se o combate da Polícia, a sul de Óbidos, no dia 17 de agosto. Os aliados obrigaram os franceses a retirar, mas estes cumpriram a sua missão, pois deram a Junot o tempo necessário para organizar as suas unidades. Após a Batalha da Roliça, Wellesley prossegue a sua marcha e adota uma posição defensiva no Vimeiro, de modo a proteger o desembarque dos reforços em Porto Novo, compostos pelas brigadas Ackland e Anstruther. Com os reforços, chegara também o general Harry Burrard, responsável pela campanha britânica em Portugal. Este ordenou Wellesley que não avançasse para Lisboa e que, em vez disso, permanecesse no Vimeiro, enquanto aguardava pelos reforços comandados por John Moore. Entretanto, Burrard permaneceu em Porto Novo, enquanto que Wellesley regressou ao Vimeiro. Estando já em desvantagem, e sabendo que os ingleses ficavam mais preparados e reforçados a cada dia que passava, Junot decide tomar a iniciativa e ir ao encontro de Wellesley, no Vimeiro, com o seu exército de 14.000 homens, que agora era apelidado de Armée du Portugal, ou Exército de Portugal. Wellesley contava já com 18.000 soldados, dos quais 2.500 eram portugueses. A povoação do Vimeiro situa-se na margem direita do rio Alcabrichel, 10 km a noroeste de Torres Vedras. Está localizada numa região acidentada, com vários montes e vales, sendo por isso ideal para uma posição defensiva. As forças anglo-lusas foram colocadas por forma a enfrentar um ataque francês lançado de sul para norte. No entanto, com a aproximação dos franceses, Wellesley percebeu que o inimigo ia efetuar uma manobra de envolvimento e ordenou uma alteração das posições. As brigadas Bowes, Nightingale e Ferguson, com um dispositivo aproximado de 5.700 homens, foram enviados para a Ventosa para impedir o envolvimento, tendo sido aí mesmo que acabaram por travar os respectivos combates. A brigada Ackland, reposicionada a norte do Vimeiro, a brigada Hill, a oeste, e as tropas portuguesas de Trent, juntamente com a brigada Crawford, em Ribamar, compunham o corpo de reservas que totalizava 7.800 homens. Os 4.700 homens das brigadas Fane e Anstruther adotaram as suas posições de acordo com a tática da contra-encosta. Por fim, o corpo de cavalaria anglo-lusa, comandada pelo tenente-coronel Taylor, ficou posicionada nas margens do rio, oculta pela colina do Vimeiro. Junot ordenou as forças num dispositivo de ataque, quando se encontrava a leste do Vimeiro, e a sua cavalaria, seguida da coluna de infantaria, da brigada Branier, continuou a avançar para norte.
Após o reajustamento de Wellesley, Junot reforçou o corpo de tropas que ia atacar mais a norte, com a Brigada Solignac, da divisão Moisson. Ao tomar esta medida, o general francês comprometeu no ataque a norte aproximadamente metade da sua infantaria, num dispositivo aproximado de 6.400 homens. Os ataques no Vimeiro e na Ventosa não foram lançados simultaneamente. O primeiro ataque foi lançado na posição do Vimeiro, com os 5.000 homens das brigadas Thomier e Charlot, tendo sido repelidos com elevadas baixas para os franceses, entre salvas de mosquetes e granadas shrapnel, que eram assim usadas pelo exército britânico pela primeira vez. De seguida, Kellerman e a sua elite de 2.100 granadeiros investiu sobre a igreja local, pela sua importante posição estratégica no terreno de batalha. Apesar de progredirem com algum sucesso, acabaram por ser repelidos graças aos reforços da Brigada Ackland. Neste ponto da batalha, as forças invasoras iniciam a retirada do Vimeiro, sendo violentamente perseguidas pela cavalaria anglo-lusa comandada por Taylor, que, durante a perseguição, foram emboscada pela cavalaria francesa, tendo sofrido numerosas baixas, entre as quais o próprio coronel Taylor. Entretanto, mais a norte, na Ventosa, Solignac foi o primeiro a chegar ao local. Avistando algumas unidades no topo da colina, deixou-se convencer que seria uma vitória fácil e decidiu atacar. Apesar da progressão ter sido difícil, as tropas conseguiram chegar ao cume, onde foram surpreendidas pelas tropas inglesas escondidas na contra-encosta. Isto provocou a debandada dos franceses, que entretanto eram reforçados por Brenier e os seus dragões, que atacaram o inimigo pelo flanco. Apesar de uma luta feroz, a superioridade numérica dos britânicos acabou por afetar a moral da cavalaria francesa, que acabou por retirar. A quando da retirada dos franceses, Wellesley queria perseguir o inimigo, mas Henry Burrard, que entretanto chegara ao Vimeiro e assumir a controle do exército, não o permitiu. No final da manhã, terminava a batalha que resultara numa vitória clara para o exército anglo-luso. O rescaldo da batalha revelava 720 mortos ou feridos para o exército anglo-luso, tendo também o coronel Taylor sido abatido. Já do lado francês, as baixas eram muito mais pesadas, tendo havido 2.000 homens mortos, capturados ou feridos, entre os quais Solignac, Charlot e Delaborde, e, por fim, terão perdido mais de metade da artilharia. Após ter sido negociado um armistício no dia 30 de agosto, foi assinada a polémica Convenção de Sintra, que era extremamente favorável para os franceses, cuja única penalização fora a devolução das praças portuguesas que tinham em sua posse. Não foram feitos prisioneiros de guerra, não foram obrigados a pagar qualquer indemnização e muito menos responsabilizados por todos os roubos e massacres que haviam realizado em Portugal. Foi-lhes também permitido partir com todos os bens que pilharam, onde se incluíam muito ouro e prata, e por fim foram escoltados de volta à França pela Marinha Britânica. Os portugueses não desempenharam qualquer papel nas negociações, aliás, foram excluídos das mesmas. Terminava assim a primeira invasão francesa a Portugal. Contudo, Napoleão continuaria a insistir na subjugação de Portugal, pelo que se seguiram mais 2 invasões. Se gostaste deste episódio, deixa um like e subscreve. Comenta o que achaste do vídeo e o conteúdo que gostarias de ver no canal. Obrigado e vejo-vos na próxima.